pessoal, eu sou o professor Gil Oliveira, esse aqui é o canal Matemática com o professor Gil Oliveira. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo. Se você não viu o vídeo sobre lei dos senos, dá um clique no card aqui, assiste lá primeiro, tá? Depois você volta aqui para assistir o vídeo aí sobre lei dos cossenos. Quando que a gente usa a lei dos cossenos? Quando nós temos mais lados do que ângulos, tá? E o triângulo não é retângulo. Então, se o meu triângulo não é retângulo e o exercício me dá mais lados do que ângulos, eu utilizo a lei dos cossenos. Aqui a gente tem uma questão contextualizada muito interessante. Qual é a medida do lado oposto ao ângulo de 30 graus em um triângulo, sabendo que os outros dois lados medem 2 e raiz quadrada de 3, respectivamente? Primeiro vamos desenhar o triângulo, certo? Triângulo desenhado, vamos interpretar a questão. Ele quer saber a medida do lado oposto a um ângulo de 30. Vamos supor que o ângulo de 30 está aqui. Podia estar em qualquer lugar, tá? Só que a gente precisa fazer o desenho direitinho. Ele quer saber a medida de um lado oposto, ou seja, ele quer saber quanto vale esta medida, que está oposta ao 30 graus, certo? E aí ele fala que os outros dois lados desse triângulo medem 2 e raiz quadrada de 3. Então tá reparando que aqui nós temos um triângulo onde eu tenho mais lados do que ângulos, né? O exercício me deu dois lados e me deu um ângulo. E esse triângulo não é retângulo. O exercício não fala que esse triângulo é retângulo, então ele é um triângulo qualquer, um triângulo que não é retângulo. Então, quando eu tenho mais lados do que ângulo, vamos utilizar a lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos. Lembrando que quando eu tenho mais ângulos do que lados, eu uso a lei dos senos. Quando eu tenho mais lados do que ângulos, eu uso a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Ela é um pouquinho mais trabalhosa que a lei dos senos, mas você vai ver que é bem tranquilo também. À medida que eu não tenho elevado ao quadrado, é igual à primeira medida que eu tenho ao quadrado, mais a segunda medida que eu tenho ao quadrado, menos duas vezes o lado que eu tenho, o outro lado que eu tenho, vezes o cosseno do ângulo que o exercício nos forneceu. Então, a medida que eu não tenho ao quadrado é igual à primeira medida que eu tenho ao quadrado, mais a segunda medida que eu tenho ao quadrado, menos duas vezes a primeira medida que eu tenho, vezes a segunda medida que eu tenho, vezes o cosseno do ângulo que o exercício nos deu. Não tem jeito, é uma coisa que tem que ser decorada, porque vestibulares cobram e cobram demais lei dos senos e lei dos cossenos. Vamos substituir o lado que eu não tenho, é x, né? A medida que eu não tenho é x ao quadrado, igual a primeira medida que eu tenho, vamos colocar o 2 ao quadrado, mais a segunda medida que eu tenho, a raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro lado que eu tenho, 2, vezes o segundo lado que eu tenho, raiz quadrada de 3, vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. X ao quadrado igual 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é simplesmente o 3. Menos 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes a raiz de 3 é 4 raiz de 3. Multiplicado pelo cosseno de 30. Lembra lá? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E agora basta a gente resolver essa equação aqui. Aqui eu tenho primeiro uma multiplicação, né, que precisa ser realizada. Então, vamos fazer primeiro esse pedaço aqui, ó. Tá? X ao quadrado igual a 4 mais 3 menos...
De cima vezes o de cima, né? Fazendo aqui do ladinho, ó. 4 raiz de 3 vezes raiz de 3. E embaixo, 1 vezes 2, que é 2. 4 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é simplesmente 3. E aqui é 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, todo esse pedaço aqui circulado deu 6. X ao quadrado igual 4 mais 3, 7. 7 menos 6 dá 1. E para a gente poder saber o valor de x, eu tenho que extrair a raiz de ambos os lados. Meu x, então, vai ser igual a raiz quadrada de 1 é 1. Está aqui o resultado do nosso exercício, tá bom? Então, a lei dos cossenos, ela é utilizada quando eu tenho mais lados do que ângulos. Ela é um pouquinho mais trabalhosa aí da gente decorar, porque a lei dos senos ela é mais tranquila, né? A lei dos senos fala que o lado de um triângulo dividido pelo ângulo oposto a esse lado é igual a um outro lado do triângulo dividido pelo ângulo oposto a esse lado. E a lei dos cossenos ela fala que o lado que eu não tenho ao quadrado é igual ao primeiro lado que eu tenho ao quadrado mais o segundo lado que eu tenho ao quadrado menos duas vezes o primeiro lado que eu tenho vezes o segundo lado que eu tenho, vezes o cosseno do ângulo que o exercício nos fornece. Qualquer coisa, você vai fazer o seguinte, ó, para facilitar para você, ó, eu vou apagar tudo isso. Escreve desse jeito aqui, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de alfa, sendo que o a é o lado desconhecido, sendo que o B e C são os lados conhecidos. Tira um print dessa tela aqui que eu acho que vai facilitar mais ainda para você poder entender aí a lei dos cossenos. Se você não entendeu, assiste 2, 3, 4, 6 vezes. Tá? Faz anotações, procura prestar atenção em tudo que eu falo. Eu tenho certeza absoluta que hoje mesmo você vai aprender a lei dos cossenos e vai clicar no like nesse vídeo. Se já gostou, já clica no like, já compartilha. Grande abraço a você e até o próximo vídeo.